Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio, esse é o capítulo 4, seção 4.6, onde vamos falar especificamente dos protocolos de roteamento na internet RIP, OSPF, BGP. RIP do tipo vetor de distâncias, OSPF do tipo estado de enlaces e BGP como roteamento hierárquico usado na internet. Os roteamentos intradomínio, no caso RIP ou SPF, são conhecidos também como IGPs, Interior Gateway Protocols, ou protocolos do interior, né, de um gateway, para dentro de um gateway. O IGRP é um protocolo proprietário da Cisco, também muito usado em soluções Cisco, mas ele não é aberto, então todos os roteadores num domínio, se forem todos da mesma marca da Cisco, eles vão falar o IGRP. O RIP e o SPF são protocolos abertos e que são implementados em praticamente todos os roteadores. São os mais comuns, esses são os protocolos de roteamento intradomínio. E a gente vai começar falando do RIP, que é o primeiro protocolo de roteamento já implementado lá em 1982 na distribuição do FreeBSD, né, do BSD Unix. E naquela implementação, ela foi uma implementação de fato, né? A gente vai ver que eles implementaram o algoritmo de roteamento na camada de aplicação e usaram o UDP para transmitir o vetor de distâncias entre roteadores vizinhos, né? Então, um detalhe interessante é que no campo do vetor de distâncias, nesse protocolo RIP, a métrica de distância ela só tinha 4 bits. Então, com 4 bits apenas, o número máximo de saltos que pode ser representado é 15. Então, o RIP ele funciona só em redes intradomínio relativamente pequenas, não muito grandes, onde você tem no máximo 15 saltos. Um outro detalhe é que no RIP o peso dos enlaces é sempre 1. Então ele está contando saltos e não o custo do enlace, né? Outros detalhes aqui, bom, temos subredes como domínios, né, potenciais subredes, subredes U, V, W, X, Y, Z. E aqui, olhando do roteador A, eu tenho ela que a subrede U está 1 salto, a V está 2 saltos, a W está 2 saltos e por aí vai. Ok? A Z está a 2 saltos. E com isso ele monta também não só o número de saltos, aqui eu tenho o vetor de distâncias, né? Esse seria um vetor de distâncias que A anunciaria para os seus vizinhos B e C, mostrando que para chegar nesses destinos, quantos saltos ele teria. Ok? Bom, muito bom. Então, o vetor de distâncias no RIP, ele é trocado a cada 30 segundos. Né? Eles enviam mensagens conhecidas como mensagens de anúncio, que estão então anunciando essas rotas. Né? Cada anúncio pode ter até 25 subredes de destino dentro de um domínio. Né? Então pode ter até 25 subredes. E aqui pode ser todo mundo aqui é um domínio, tem vários roteadores nesse domínio, A, B, C, D, com várias subredes. Né? E aqui eu tenho um exemplo, então, de tabela de encaminhamento no roteador D. Então ele está dizendo que a subrede W está a 2 saltos, né? Ia através do roteador A. Então ele vai, qualquer pacote que chegue nele com destino a um endereço da subrede W, ele vai encaminhar pelo enlace DA. Da rede Z, olha só que interessante, ele vai encaminhar pelo enlace DB. Né? E por aí vai. E com uma noção de distância, 7 saltos. Né? Então não precisa saber exatamente a topologia exata da rede,
né? Tá vendo que aqui tem uma descontinuidade, então, mas eventualmente, com 7 saltos, D vai poder encaminhar um pacote para uma interface na subrede Z com 7 saltos através de B. Bom, se A anuncia para D o seguinte vetor de distâncias, ó, mostrando que ó, A alcança a subrede Z através de C com 4 saltos. Então tem um caminho que segue por alguma rota, né, algum caminho na internet que vai chegar a Z através de A, né, e com 4 saltos. Bom, nesse momento, o roteador D pode então substituir e falar que, olha, agora então eu alcanço Z através de A com 5 saltos. Né, Z através de A com 5 saltos, por algum caminho por aqui. Então, normal, como a gente viu no vetor de distâncias, os vetores chegam vizinho a vizinho, cada nó atualiza o seu vetor. Se o vetor dele mudou, e no caso aqui o vetor mudou, ele anuncia para os vizinhos que o vetor dele mudou. E aí, isso vai se propagando pela rede. Bom, se nenhum anúncio for ouvido após 3 minutos, 180 segundos, né, o vizinho ou aquele enlace é declarado morto, né, ele não está escutando nem. Então ele tem que enviar anúncios a cada 30 segundos. Se passaram, né, 180 segundos, ele não recebeu nenhum anúncio, ele está entendendo que aquelas rotas por aquele vizinho são invalidadas, e aí ele vai, então, atualizar o seu vetor de distâncias e encaminhar para os seus vizinhos, que estão ativos, os novos vetores de distâncias, e que, por sua vez, vão continuar propagando isso pela rede. Informação de falha de enlace propagar rapidamente? Depende, né? Para a rede inteira, mais ou menos. Demorou aí 3 minutos, né? Não é tão rapidamente. E o RIP usa aquela técnica de reversão envenenada, ou seja, ele anuncia infinito, onde infinito para o RIP é 16, né? Para impedir aqueles loops de roteamento, né? Que podem ocorrer devido ao problema de contagem infinita. Como eu falei, a implementação do RIP foi feita então na camada de aplicação através do daemon, né, do programa routd, que fica rodando em background. Ele então envia os anúncios através de pacotes UDP para os seus vizinhos. E conforme ele recebe um pacote UDP do vizinho e atualiza seu vetor de distância, ele programa então a sua tabela de encaminhamento na camada de rede. E essa tabela de encaminhamento é usada só pelo encaminhamento nos pacotes de dados normais. Ok. Esse foi o RIP. O SPF ele é baseado na técnica de estado de enlace, link state. O SPF se chama Open Shortest Path First. Então, Open é porque é padrão, é aberto, é um padrão aberto, conhecido, público. Shortest Path é o caminho mais curto, né? E ele implementa o algoritmo de Dijkstra, que a gente viu na seção 4.5, e todos os nós da rede montam então a topologia da rede em cada nó. Essa topologia da rede ela é enviada e difundida pela rede através de pacotes de topologia usando o ICMP. Então, diferente do BGP ou do RIP, o SPF usa os pacotes na camada IP mesmo, os pacotes ICMP, para disseminarem as informações de estado de enlace por todo o domínio, por todo o sistema autônomo. Okay? Então ele é implementado inteiramente na camada de rede. Ele tem algumas funções adicionais que o RIP não tem, né? Então, segurança, as mensagens são autenticadas, então os roteadores vizinhos daquele domínio, eles têm senhas que permitem chaves, né, que permitem que eles se autentiquem, certificados que permitem que eles se autentiquem, e isso faz com que um atacante não consiga, então, enviar uma mensagem de anúncio para confundir um roteador, né? Ele tem suporte a múltiplos caminhos, isso aqui é interessante, então você tem vários caminhos para o mesmo destino com o mesmo custo, o SPF então pode
programar múltiplas entradas na tabela de encaminhamento, e aí quando chega o pacote, os pacotes podem ser então enviados pelos múltiplos caminhos que possuem o mesmo custo. Ele pode usar várias métricas de custo, né, para diferentes tipos de serviço. Então, por exemplo, para os fluxos de voz, ele pode botar o caminho com menor atraso, para o fluxo de dados, ele pode botar o caminho com menor perda, enfim. Teoricamente, o OSPF pode ser configurado para usar métricas diferentes para tipos de serviço diferentes. Ele tem suporte também para não apenas para unicast, mas para multicast. Então você pode ter endereços multicast e uma extensão do OSPF, que é o MOSPF, pode então programar a tabela de encaminhamento para os fluxos multicast. E uma coisa nova é que ele permite que o domínio seja quebrado em subdomínios. Então, se eu tenho um domínio muito grande, muitos roteadores no meu domínio, eu posso quebrar ele em subdomínios. E eu teria então dois níveis. Um primeiro nível de backbone e outro nível, o nível de borda. E o nível de backbone ele conecta roteadores daquele domínio dentro de um backbone. Tá? Essa é uma extensão interessante que torna o OSPF um pouco mais escalável que o RIP. No caso do BGP, o BGP ele implementa o roteamento hierárquico na internet. Então, entre domínios, o protocolo de fato usa o BGP. O BGP, assim como o RIP, foi implementado na camada de aplicação e ele estabelece seções TCP, conexões TCP entre roteadores vizinhos. O BGP, então, oferece a cada domínio um meio de obter informação de acessibilidade que vizinhos alcançam que outros vizinhos, né, ou outras subredes. Propaga essas informações para os roteadores internos também do sistema autônomo, do domínio. Então lembra que mesmo os roteadores que não são de borda, eles têm que rodar o roteamento interdomínio. Né? E ele então pode determinar rotas boas, e aí dependendo de uma política de acessibilidade. A gente vai ver alguns exemplos nos próximos slides. Bom, no BGP, como eu disse, ele usa conexões TCP entre roteadores vizinhos. Essas conexões ficam abertas e vão ter seções eBGP, que são entre domínios, e seções IBGP, que são intradomínio. Então, dentro de um domínio, eu tenho conexões TCP entre os roteadores, que são essas seções BGP intradomínio, IBGP, e entre domínios eu tenho essas seções eBGP entre domínios, ok? Bom, aqui eu tenho um exemplo em que o AS2 está anunciando um prefixo, ou seja, uma subrede para o S1. Então isso significa que quando um pacote é enviado para o AS2 ele se encarrega de encaminhar aquele pacote na direção daquele prefixo, daquela subrede. Tá? E o AS2 pode agregar vários prefixos em seu anúncio, né? E informar várias subredes que são alcançadas por ele. Ok, bom. Eu tenho agora informações de alcançabilidade, né? Que são propagadas. Então, usando a seção eBGP, eBGP entre 3A e 1C, o AS3 envia para o AS1 informação de que ele alcança alguma subrede. O roteador 1C, que é de borda, ele vai usar as seções IBGP, as conexões IBGP que ele tem entre os roteadores daquele domínio, para distribuir as informações que ele recebeu, né, para todos os roteadores aqui no domínio interno. O IB, que é um roteador de borda, ele tem uma seção eBGP, então ele pode também continuar anunciando aquela informação que chegou de alcançabilidade do S3, informando então para o S2. Né? E essa informação então vai propagando domínio a domínio pela rede toda. Ok? Bom, e aqui, quando qualquer roteador, né, ele então recebe a informação de uma nova subrede, ele cria uma entrada na sua tabela de encaminhamento relativa àquela subrede.
escolhendo para qual roteador de borda ele deve encaminhar, para qual interface que chega naquele roteador de borda, né? Ele deve encaminhar os pacotes na hora do encaminhamento. Ok. Bom, as subredes que são anunciadas, elas incluem também alguns atributos do BGP. E a gente vai falar que atributos são esses. E aí, as subredes mais esses atributos, eles formam uma rota. Por exemplo, eu posso dizer que eu alcanço uma subrede X através de uma sequência de domínios. Domínio 67, domínio 17. Cada domínio recebe um identificador de domínio, né? E aí, com essa sequência, a gente forma então o que é chamado de caminho de domínios, né? ASPF, né? Pelos quais o prefixo então a subrede passou para chegar até ali. O próximo salto, ele indica então, indica o roteador específico do AS interno para o AS do próximo salto. Podem ser múltiplos enlaces do AS atual até o AS do próximo salto. E uma coisa importante aqui é que o roteador de borda, quando ele recebe um anúncio, ele pode usar uma certa política para aceitar ou declinar aquele anúncio. E ele também pode usar uma política para decidir ou não anunciar aquele prefixo para outros domínios. Vamos ver exemplos específicos mais à frente. Então o roteador pode aprender sobre mais de uma rota para alguma subrede e ele tem que selecionar que rota que ele vai usar. Então existem algumas regras que ele pode usar, que o BGP permite que o administrador da rede configure. Uma primeira delas pode ser alguma preferência local. Então, eu prefiro sempre usar esse domínio vizinho do que esse outro, né? Uma outra decisão pode ser através do caminho mais curto de domínios. Então, pelo domínio AS2, eu vou passar por 4 outros domínios. Pelo AS3, eu passo só por 3. Então eu prefiro mandar pelo AS3, né? Pelo roteador de próximo salto mais próximo. Se eu sou um roteador interno, aquele caso da batata quente, né? E eu tenho 2 roteadores de borda que estão dizendo que alcançam aquela subrede do destino, eu posso escolher qual dos roteadores de borda é mais próximo de mim para eu decidir enviar. E outros critérios, em geral critérios políticos. Por exemplo, vamos ver ainda nos próximos slides. Como já falamos, né, as mensagens BGP são usadas são trocadas, né, usando pacotes TCP, mensagens TCP. Existem algumas mensagens BGP padrão, Open para abrir a conexão, né, e autenticar, Update para ficar anunciando caminhos, Keep Alive é só para manter a conexão viva, né, Notification informa erros que possam ter ocorrido. Bom, agora aqui vamos começar a ver algumas opções de políticas, né? Bom, A, B e C são redes de provedores, né? Grandes provedores. Formam aqui um backbone na internet, né? E aqui eu tenho outros ISPs ou domínios locais, né? Eu tenho aqui um domínio X que está ligado a 2 ISPs, né? Então X está ligado a B e C. Observa que X não vai querer rotear a partir de B por meio de X para C. Ou seja, B é um grande provedor, C é um grande provedor e X é um cliente, né? Então a política que X pode implementar é as subredes que B anuncia, X nunca vai anunciar para C. E as subredes que X anuncia, que C anuncia, X nunca vai anunciar para B, né? Então, desta forma, ele evita que o tráfego de B flua para C através de X e de C também flua para B através de X. Ele não quer ser uma rota entre B e C, né? B e C tem que ter outros caminhos e não através de X. Então, esse é um exemplo de política que pode ser implementada nos roteadores de borda do domínio X. Ok? Então, por exemplo, aqui é o que eu estou falando. X não anunciará a B uma rota para C. Nem as subredes que C alcança, nem as subredes que B alcança. Um outro exemplo de política de roteamento, né? A anuncia o caminho AW para B. Beleza. Então, B sabe que alcança W
através de A. B anuncia o caminho B a W para X. Então, X pode alcançar a subrede W através de B. X pode também alcançar a subrede W através de C. Beleza. Agora, B deve anunciar o caminho B a W para C? Esse caminho B a W deve para C? Talvez não, porque como C é um grande provedor, existe um outro caminho C a W. Né? Então, se B sabe que existem outros caminhos C a W, ele não deve anunciar porque nenhum dos clientes aqui nessa conexão, X, Y ou W, ou no caso Y ou W, né, não são clientes de B diretamente. Então B não tem nenhum lucro encaminhando, servindo de domínio intermediário aqui para C, já que C tem um caminho direto para A. Então B quer forçar C a rotear para W por meio de A. Então B não anuncia para C que existe o caminho B a W. Então são exemplos de políticas que podem ser implementadas usando o BGP. Bom, o roteamento intradomínio e interdomínio são diferentes? Claramente, né? O intradomínio está focado em desempenho. Né? Ele calcula, através do Dijkstra ou do Bell-Manford, o caminho com menor custo. Né? Já o interdomínio está focado mais em políticas, né? E escolher por que domínios passar. E muitas vezes essas decisões políticas elas têm um peso mais forte do que o próprio desempenho. Né? Um detalhe importante que tem que ficar claro é que essa opção de dividir em protocolos intradomínio e interdomínio é totalmente relacionada à escalabilidade da internet. Seria inviável ter um protocolo do tipo intradomínio, como o RIP ou SPF, na escala da internet. Teria tabelas de encaminhamento gigantes e teria o problema de estar inundando a rede com informações de topologia e um tempo longo, tanto para o algoritmo de roteamento rodar, né? Imagina você colocar em memória de um roteador toda a topologia da internet. Né? Ia ser extremamente custoso, inviável e não prático. Então, por questões de escalabilidade, foi adotada essa solução hierárquica, onde dentro de um domínio o roteamento é focado no desempenho, e entre domínios, né, interdomínio, é focado em políticas de encaminhamento. Ok? Bom, gente, com isso concluímos a seção 4.6.